No coração da antiga cidade de Chipre, em 300 a.C., viveu um comerciante chamado Zenão. Sua riqueza era inigualável, até que uma viagem fatídica mudou tudo. Imagine-se na pele de Zenão. Sua vida inteira de trabalho desapareceu em um instante, quando sua embarcação naufragou e todas as suas mercadorias afundaram nas profundezas do mar. Como você reagiria se todo o seu esforço fosse levado pela força impiedosa da natureza? Ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida lhe pregou uma peça? Para a maioria de nós, essas reações seriam normais. Mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode ter um impacto eterno, assim como uma pequena mudança de mentalidade pode desencadear transformações maiores e mais significativas em nossas vidas. O cerne do estoicismo é a aceitação e a indiferença. Zenão, após estudar as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, criou e ensinou essa filosofia. Segundo ele, embora não tenhamos controle sobre o que nos acontece, temos o controle de como isso nos afeta. E devemos usar esse controle com maestria. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou nesse caso, pelas mercadorias afundadas, Zenão focou em manter a compostura, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua situação desesperadora. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos como seres inabaláveis, que não se entregam a extremos emocionais, como explosões de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo é muito mais profunda. O estoicismo é uma forma de ver, descrever e entender o mundo. É um modo de vida que tem perdurado por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma em que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar as emoções negativas decorrentes de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, perspectivas distintas sobre as coisas. Os estoicos se reuniam em locais públicos, discutiam e ensinavam filosofia. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar imensamente qualquer pessoa, desde um escravo até um imperador, e assim eles fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis da história incluem Epíteto, cujo nome significa adquirido porque ele já foi escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os estoicos praticavam o que pregavam, combatendo a desigualdade e evitando qualquer forma de segregação. Eles até mesmo inventaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Na época em que o estoicismo foi fundado, as mulheres não tinham permissão para estudar filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, mestre de Epíteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem a inclinação natural e o desejo de buscar a virtude. As mulheres também têm isso. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com ações nobres e justas, rejeitando as ações contrárias. Se isso é verdade, por que é apropriado para os homens buscar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres? Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Mas por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas nos acontecem. A chuva é algo bom, pois ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos e estamos sem guarda-chuva, a experiência não é agradável. O estoicismo nos ensina que devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Devemos imaginar o pior cenário possível e estar preparados para isso. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, que tem como objetivo aumentar o sentimento de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios em vez de quentes, comer apenas batatas por alguns dias. Esses exercícios nos ajudam a entender que, não importa o quão difícil seja, ainda sobreviveremos
E talvez até prosperemos se nossa mentalidade estiver correta. Ao suportarmos essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. No mundo atual, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que nunca seremos felizes se não tivermos o próximo objeto de desejo, se não tivermos uma aparência específica ou se não ganharmos uma certa quantia de dinheiro. Essa mensagem é mais importante do que nunca. Entramos neste mundo sem saber muita coisa. Aprendemos coisas em casa, na escola e observando o mundo ao nosso redor. Mas muitas vezes essas fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixará eventualmente desapontados e insatisfeitos. Não é assim que devemos viver. Devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar esperanças externas ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Muitas vezes, tentamos preencher o vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, em uma casa ou até mesmo começando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais podem devastar cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como disse Sêneca uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada do que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos apresente. Porque, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epíteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos nos ensinam a aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma qualidade admirável, mas se desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, na visão dos estoicos, inútil. Fazer vídeos no YouTube, bem, é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa ter uma ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar sobre ela, descartá-la porque é péssima. Recomeçar, escrever o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar depende de você. No entanto, assim que você clica no botão enviar, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações, assinantes ou seguidores eles têm, métricas que, em sua maioria, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve avaliar o sucesso do seu trabalho com base no esforço que você colocou nele e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se libertar das algemas sociais que nós mesmos colocamos. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ela sente que merece uma promoção e então apresenta um relatório de desempenho ao chefe. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e ela volta para casa pensando que deve ser péssima no trabalho. Ela não considera que o chefe pode ter acordado de mau humor,
que outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa esteja passando por dificuldades financeiras e simplesmente não possa arcar com isso. Ela não conhece o motivo, mas ainda fica chateada. Se ela simplesmente valorizasse a qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que desejava, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não seria diminuído, apenas adiado. É essa mudança de mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê o sucesso com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem muitas lições valiosas a serem aprendidas com a filosofia estoica. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o estoicismo nos convida a olhar além das adversidades e a encontrar a força interior para enfrentar os desafios da vida. É uma abordagem que nos ensina a valorizar mais as experiências e a busca da virtude do que as posses materiais. Então, da próxima vez que você se deparar com um revés ou uma decepção, lembre-se da história de Zeno e do poder transformador do estoicismo. Abrace a mudança de perspectiva, aceite o que não pode ser mudado e concentre-se no que está sob seu controle. Assim, você descobrirá a verdadeira arte da resiliência e encontrará uma nova maneira de viver e enfrentar os desafios da vida.